Geografia das cidades. Geografia das cidades é uma coisa muito importante, porque ela é importante para ditar, muitas vezes, até o tipo de economia que a gente tem ali, o tipo de inimigos que a gente vai encontrar ali. As pragas urbanas, às vezes, tem galeria de esgoto, tem um rio que corta a cidade. Então, são várias situações importantes que vai ditar o nível de dificuldade, às vezes, daquele local, o nível de problemas que você vai encontrar ali. E as soluções também, né? Se é uma cidade que é cortada por um rio ali, provavelmente a chance de você conseguir uma locomoção fluvial ali, descendo o rio, igual a maioria das cidades do Warhammer que a gente tem jogado, são as cidades que são cortadas pelo rio Hike. Então, tanto que a aventura em si, ela nem tá se passando muito no interior da cidade, justamente para utilizar o rio como um modo de locomoção. E se ela tem uma cidade, muitas vezes, com galerias de esgoto, já é alguma coisa mais estabelecida, parte de inimigos, guildas, cultistas, todo esse tipo de coisa pode viver ali nos locais mais obscuros da cidade. Algumas cidades também são construídas em locais de relevo muito acidentado. Então você pode ter cidades, por exemplo, que existe a cidade alta e a cidade baixa. Salvador é uma cidade que tem dois lances de cidade, né? É uma cidade alta, cidade alta. Rio de Janeiro, de certa forma, é uma cidade que sobe o morro. Então tem vários níveis diferentes de geográficos dentro da própria cidade. Então isso tudo pode ditar várias coisas dentro do seu cenário que você quiser. Pode ser que as pessoas que vivem na cidade alta são só a nobreza, e as pessoas que vivem na cidade baixa são o pessoal mais pobre, por exemplo, a plebe. Se não me engano, no Game of Thrones era assim, né? Tinha cidade alta e cidade baixa era onde a galera pobre vivia. Então, é uma maneira de fazer uma divisão de classes sociais, por exemplo, também, nesse cenário. Então, tudo ali você pode movimentar de acordo com o relevo. E aí, como eu falei, os tipos de animais, de pragas, de inimigos que às vezes nem são de ambiente urbano, mas que tem o rio. Então, por exemplo, no Warhammer, na primeira aventura que os meninos fizeram, eles enfrentaram um troll. Porque é um troll de rio. E aí, o rio corta a cidade, o troll estava se alimentando das pessoas que viviam perto da ponte ali no rio. Então, como eles foram lá e acabaram matando o troll, impedindo que ele continuasse ali causando problemas. Então, existem várias possibilidades de encontros de acordo com o tipo de geografia da cidade onde você está estabelecendo, assim também como uma variação maior ou mais explícita de classe social. Como eu tinha falado, às vezes determinado ponto geográfico da cidade é habitado pelas pessoas mais ricas, enquanto os outros são pelas pessoas mais pobres e assim por diante. Então, pensar na geografia da cidade, o que isso influencia nas pessoas que vivem lá, também é uma coisa muito importante para que sua cidade tenha às vezes até uma característica especial que vai ficar marcada ali no coração dos seus jogadores. Você quer falar, Berg? Então eu falarei. Eu acredito que não só é importante para moldar todo o funcionamento da cidade, como a geografia também é responsável muitas vezes para montar a história da cidade. Porque a geografia ela vai facilitar e dificultar um monte de coisas. Então, a cidade foi montada para que ela seja um forte de proteção. Ela foi montada para ser uma espécie de passagem, ou de pessoas, ou de comércio, ou de alguma coisa. Ela foi para ser uma moradia de algum tipo de pessoa, de pessoas ricas ou de trabalhadores. Ela é uma cidade escolhida para ser um guia de função. Por exemplo, uma cidade que explora alguma coisa, é uma cidade que caça alguma coisa. Então tudo isso vai depender dessa geografia, do formato. Lógico, o Baal colocou aí com muita importância todas essas características, e eu gostaria de ressaltar uma. As cidades são construídas de maneira a serem seguras. Porque se você tem uma cidade que ela é construída para não ser segura, ela não cresce. Porque a partir do momento que ela crescer, ela vai ser invadida. É simples. Se a cidade for construída de maneira que ela não é segura, qualquer coisa que ela tiver de bom, vai chegar alguém e vai tomar. Então, usar os recursos do local para planejar a sua cidade, por mais que ela seja mal planejada, mas o local ele influencia nesse planejamento, é o ideal. Obrigado, Marcelo, por... Novamente eu penso pelo aspecto do world building nesse sentido, né? Que
a maior parte das cidades que surgiram, das cidades mais antigas da história da humanidade, surgem sempre em locais com disponibilidade de água. Elas surgem às beiras de rios, porque não tem nada mais relevante para a vida do que acesso à água, não necessariamente potável, mas consumível, tanto pessoalmente quanto para plantações, né, criação de gado, etc. Então, a geografia é um aspecto muito importante para a origem das cidades. Então, quando você estiver pensando no seu cenário, se você quiser, a geografia ela tem que ser relevante no processo de entendimento de tudo isso, de tudo que a cidade é e faz. Esse é um aspecto óbvio. É muito estranho, tipo assim, não, eu vou fazer uma cidade mineradora. Ela fica perto de uma montanha? Não. Ela fica perto de uma caverna? Ela minera o quê? Não, é uma mina de sal. Beleza, então ela fica perto de um salar. Tá. Salários, em geral, são desérticos. Então ela fica perto de um deserto? Fica. Então como é que ela tem acesso à água? Se aquela região tem uma deficiência de água naturalmente por conta de relevo, por conta de estrutura. Então assim, quando você estiver pensando na sua cidade, isso é uma coisa que você tem que levar em conta na origem e no pós. A geografia é um fator relevante. Por quê? Porque é isso que o Vermelho falou. Se a sua cidade ela fica num local que é muito bom de recurso, esse local é naturalmente muito visado. Então essa cidade tem que ter uma preocupação natural com segurança. Se não essa cidade, se a cidade que surgiu não teve preocupação, talvez a cidade atual que tomou o terreno da cidade original. Alguém tem que se preocupar com segurança de alguma maneira. Essa cidade igual o Jesus falou, ela tem 2 níveis. Como é que esses 2 níveis funcionam? É uma cachoeira? Essa cachoeira, ela tem um rio, tem uma cachoeira? Essa cachoeira é usada para alguma coisa? Entendeu? Porto de Barrara é uma cidade que fica na foz do rio. O que eu falei? Você tem uma cachoeira e os caras meteram um moinhozão lá. Você tem um moinho numa cachoeira enorme. Uma foz do... O que acontece se você bota um moinho pra produzir energia nas cataratas de Iguaçu? Você vai ter energia pra caralho. Você vai usar essa energia que você quiser na cidade. Então, assim, todos esses fatores... Gigante. Mas ninguém liga. Então, meio ambiente não existe. Na Idade Média não existe meio ambiente. O ambiente era inteiro ainda. Tava quase ligando pro Ibama. Então, assim, este aspecto é relevante. Geografia é muito relevante. E você tem que levar isso em conta na hora de você ambientar a sua cidade. Por causa disso. Essa cidade é uma cidade com recursos que são visados. Então faz sentido sua campanha ser uma invasão. Entendeu? Essa cidade é uma cidade que tem problema recorrente para obter água. Porque ela fica no deserto, ela depende de, sei lá, como é que chama? Poço artesiano, que não sei o quê. Pronto, você pode ter uma campanha que por que caralho os poços artesianos secaram? Agora a gente vai ter que descer lá pelos túneis da rede de esgoto e de abastecimento de água para descobrir que tem uma criatura lá que destruiu o encanamento. Então, assim, dá para você usar a geografia como ao mesmo tempo como uma justificativa e como um objetivo na hora de você compor sua história. E além do que, a gente estava falando de importância de aventuras urbanas, existem, pelo menos no Warhammer, por exemplo, habilidades específicas de cidade, por exemplo, furtividade urbana. Esses dias o Marcelo tava fazendo um teste de furtividade, eu falei, não, só tem furtividade urbana. Porque ele é um garoto de cidade, ele sabe se mocosar na cidade, ele sabe entrar nos becos, entrar nos lugares, ele conhece a estrutura da cidade, a geografia da cidade, a organização da cidade, para poder saber onde ele entra, os becos que ele entra, os muros que ele pula, os telhados que ele sobe. Então, tudo isso são informações específicas de conhecimento urbano. E, se não me engano, alguns tipos de, não sei se lá, de Ranger também tem cenário urbano como tipo técnico favorito, né? Isso já foi problema muitas vezes. Toda vez que alguém quer jogar de Ranger e o mestre fala, então, a campanha é mais cidade. Então posso ter cidade como terreno favorito? Eu não vejo problema. Eu, como mestre, deixaria o Ranger ter cidade como terreno favorito. Sabe como é que chama um Ranger urbano? Taxista. Que sabe todos os cantos, sabe encontrar qualquer coisa, catador também, sabe encontrar qualquer coisa na cidade. Pois porque assim, dá pra você fazer. Aí se o cara fala, eu quero fazer um Ranger com terreno favorito de cidade e inimigo favorito humanoides. Você quer fazer um taxista serial killer, você tá fazendo taxi driver. É isso que você tá fazendo. Você quer fazer um taxista que tem ódio de Uber. Uber pra gente. O último tá colocando aqui que a temática tá ótima, porque tem dificuldades e tal. Surpreendentemente, eu estou gostando muito mais do que eu imaginei desse tema de campanhas urbanas. Não é comum a gente... Não, é porque não é comum a gente discutir sobre campanhas urbanas em si. Mas vamos seguir.